Voltamos com a nossa conversa com o jornalista Paulo Breguet. Bom, Paulo, agora para a gente continuar no assunto que a gente estava, né, da sua ida, né, da esquerda para a direita, né, para o conservadorismo, eu sei que teve também um desses pontos chaves que eu citei no bloco anterior, foi um artigo que você leu, né, do Olavo de Carvalho, ele citando um outro escritor. Eu queria que você comentasse isso e também falasse nessa resposta esse começo da sua leitura do Olavo, que você lia escondido, né? Eu queria que você falasse sobre isso também. Essa é uma história engraçada e até um pouco... Eu diria que é até cômica, assim, porque eu comecei a ler o Olavo escondido. Eu era, Rodrigo, diretor de sindicato. Eu era diretor do Sindicato dos Jornalistas. E foi aí que eu descobri o Olavo de Carvalho. Eu descobri o Olavo dentro do Sindicato dos Jornalistas, tá? E comecei a ler os textos dele e, assim, eu lia aqueles textos dele e eu ficava furioso, enfurecido com ele. Porque ele ousava questionar todos os autores, todas as ideias que eu julgava inquestionáveis, né? Ele derrubava os meus ídolos, ele derrubava os meus falsos deuses. E eu me lembro de uma vez, eu estava numa situação muito ruim, porque, como eu disse para você, eu era ateu, comunista, hedonista, um cara perdido na vida, um sujeito com a vida torta mesmo. E eu estava profundamente deprimido, e certa vez eu li um artigo dele, pouco antes de eu completar 30 anos, tá? Eu li um artigo dele numa revista, se chamava Sem Testemunhas. Esse artigo, basicamente, eu vou explicar aqui para você a historinha. Ele contava a história do Albert Schweitzer. O Albert Schweitzer foi um grande teólogo, médico e músico alemão, que em determinado ponto da vida dele ele resolveu deixar tudo para estudar medicina e abrir um hospital no Gabão, na África, no interior da África. Esse homem era um homem que fez uma grande quantidade de bem para as pessoas, né? Ele ganhou inclusive o Nobel da Paz em 1950 pelo seu trabalho. E o Albert Schweitzer, no seu livro de memórias, ele já estava com quase 80 anos de idade, e no seu livro de memórias, ele relembra um episódio da sua infância, quando ele tinha apenas 3 anos de idade, em que ele foi picado por uma abelha, e que de repente começou a chorar, né? E de repente toda a família dele, os pais, né, os vizinhos, os amigos, tal, se aproximaram e ficaram lá, né, acudindo o Albert Schweitzer, o pequeno Albert, né? Ele chorava e chorava. De repente ele percebeu que ele já não estava sentindo dor. Ele tinha sido picado pela abelha, mas não estava mais sentindo dor. Mas ele continuava chorando apenas para atrair a atenção dos outros. Quando eu li esse artigo, eu falei, meu Deus, eu sou esse cara. Eu sou igual a esse menino. E você veja, o Albert Schweitzer, com 80 anos, ele sentia vergonha desse episódio de fingimento que ele teve aos 3 anos de idade. E eu estava lá com quase 30 anos e estava vivendo na mentira, fingindo, né? Fingindo ser um injustiçado pela sociedade, né? Um perseguido pela sociedade, fingindo ser aquilo que eu não era, fingindo acreditar em ideias que eu já considerava falsas, mas eu estava lá fingindo. Entende? A minha vida, eu descobri naquele momento que minha vida era uma farsa. Que a minha vida era uma farsa. O Olavo, ele fez comigo aquilo que Ananias fez com São Paulo
na história de Damasco, da conversão de São Paulo. O que Ananias faz? Ele tira as escamas dos olhos de Paulo e Paulo passa a enxergar a realidade. Então, o Olavo foi o meu Ananias. Ele tirou as escamas que me impediam de ver a realidade. Aí eu passei a ler os livros do Olavo e cada vez mais me interessar por ele. E conversar com as pessoas que também estudavam com ele, eu conheci alunos dele, né, discípulos do Olavo de Carvalho. Fiz uma amizade com Silvio Grimaldo, que é meu querido amigo e sócio do Jornal Brasil Sem Medo. Hoje, né, o Silvio Grimaldo era considerado pelo Olavo o seu aluno mais inteligente. Então, eu fiz essa amizade com o Silvio e comecei a me interessar muito e ler todas as obras dele. Mas escondido, né? No começo era escondido, porque no começo eu era sindicalista, eu era esquerdista. E assim, vamos falar a verdade, Rodrigo, até pouquíssimo tempo atrás, pouquíssimo, não estou falando de 10 anos não, estou falando de 5 anos. 5 anos atrás, até 5 anos atrás, você se declarar conservador era quase um crime. Era quase um crime. Hoje nós estamos aqui na cidade de Londrina, nós criamos um movimento conservador, nós temos palestras conservadoras. Eu tenho um clube do livro com enfoque conservador aqui em Londrina. A gente cria entidades. Agora tem um reitor, um candidato a reitor da UEL conservador aqui, da Universidade Estadual de Londrina, né? As pessoas saíram do armário, digamos assim, do conservadorismo, né? E isso é resultado direto do trabalho do Olavo. Ele começou a mostrar que o conservadorismo era, sim, não era um xingamento. O conservadorismo não era um estigma. E conservadorismo, na verdade, é a arte de ser normal, de ser comum. Entende? Essas ideias que nós defendemos na nossa vida, o que a gente defende mais na nossa vida? O que é mais importante para nós? O que é aquilo que você defende até as últimas consequências? A sua família, a sua fé religiosa, o seu trabalho, tudo, a sua liberdade. Tudo isso é característica do conservador. Ele luta para preservar, ou às vezes para resgatar, aquilo que lhe é mais importante. A nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, o nosso direito ao trabalho, nosso direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à propriedade, o direito de criar uma família, o direito de educar os seus próprios filhos, o direito de exercer uma fé religiosa, o direito ao livre pensamento. Tudo isso é o patrimônio, assim, é o tesouro que o conservadorismo quer preservar. E às vezes ele precisa lutar para resgatar, porque muitos desses direitos são tirados das pessoas. Nós vimos agora, durante a pandemia, isso acontecer. Então, esse é algo que o Olavo me ensinou. E como que foi aí nessa conversão, por exemplo, relacionamento seu com seus amigos, por exemplo? Olha, isso é muito curioso, Rodrigo. De certa maneira, quando você se torna um conservador, quando você se declara um conservador, porque não é da noite para o dia, né? Quando você se declara, quando você assume o conservadorismo, você tem uma espécie de morte social. Então você perde muitos amigos. Então, eu perdi muitos amigos, muitos se afastaram, tá? Mas ao mesmo tempo eu ganhei muitos amigos, né? E eu me aproximei de muitas pessoas e passei a conhecer pessoas, círculos, né, que eu não conhecia antes. Então, o conservadorismo tem isso, tem uma espécie de morte social que acompanha essa assunção do conservadorismo.
Mas o pessoal fala muito que o Olavo contribuiu para mudar a cultura política brasileira. E é verdade. Sem o trabalho do Olavo de Carvalho, eu não digo nem a eleição do presidente Jair Bolsonaro, mas eu digo assim, a candidatura do Jair Bolsonaro, sem o trabalho do Olavo, ela não poderia ter sido sequer imaginada, concebida, sem o trabalho do Olavo. Então ele abriu o campo para o surgimento do conservadorismo brasileiro, para que o conservadorismo se tornasse uma força política real no Brasil e que, assim, partindo do pressuposto de que é a cultura que produz a política e não o contrário. Isso é uma coisa fundamental que eu aprendi com o Olavo também. É a cultura que produz a política e não o contrário. Mas tem isso. O Olavo foi importante para a transformação da cultura política brasileira? Foi. Mas eu acho que esse não foi o principal papel do Olavo. Não foi a principal missão do Olavo. Eu costumo dizer que a principal missão do Olavo foi a salvação das almas. A salvação das almas das pessoas. E eu conto sempre uma história, não sei como é que está o nosso tempo. Não, pode seguir. A gente tem mais um. Eu sempre conto uma história. Em 2017, o Olavo foi participar de um debate na Universidade de Harvard. Tá? E fica perto de Boston, né? Fica na cidade de Boston. E ele resolveu passar, na volta do debate, ele resolveu passar num pequeno restaurante que existe lá no Mercado Central de Boston. Um restaurante de frutos do mar, bem pequenininho, e só tem uma pessoa que é garçom, cozinheiro ao mesmo tempo, que é um velhinho grego. Aí ele foi lá. Só que nesse dia, ele estava com alguns amigos, estava com a esposa dele, a Roxane, alguns amigos, tal, a filha, e estava junto também uma equipe de TV que estava gravando um documentário sobre o Olavo. Aí, quando eles entraram no restaurante, entrou aquela equipe de TV, o velhinho grego ficou curioso, né, para saber quem era aquele homem, né, que estava ali. Aí ele perguntou e responderam para ele em inglês que era o filósofo e escritor Olavo de Carvalho. Quando ele ouviu esse nome, ele começou a chorar. O velhinho grego, dono do restaurante, começou a chorar. Por quê? Ele falou: professor Olavo, eu queria lhe agradecer do fundo do meu coração, porque há alguns meses eu encontrei um texto seu traduzido para o inglês, um texto chamado Apeirocalia. Eu encontrei um texto seu traduzido para o inglês e dei para o meu filho ler. Meu filho havia se afastado da igreja. E ele leu o seu texto, e a leitura daquele texto fez com que meu filho voltasse para a igreja. Então ele ficou imensamente agradecido por encontrar o professor que havia levado o seu filho de volta para a igreja. E agora, quando ele faleceu, Rodrigo, agora no dia 25 de janeiro, quando ele faleceu, o Dr. Ítalo Marcilli, que é um psiquiatra e aluno do Olavo, ele abriu um e-mail denominado assim, causaolavo@gmail, para que as pessoas relatassem de que maneira o Olavo as fez voltar para a igreja. Você sabe quantos e-mails com depoimentos o Ítalo recebeu? Na última contagem, 6.200. 6.200 pessoas voltaram para a igreja, voltaram para o cristianismo graças ao Olavo de Carvalho. Então eu acho que era muito mais do que salvar o país. Até porque o Olavo dizia que uma simples alma humana, uma alma individual, ela dura mais do que a história de toda a humanidade. Uma alma imortal, a minha alma, a sua alma, Rodrigo, ela dura mais do que a história da humanidade inteira. Isso ele diz naquele livro magnífico também, que é baseado em um curso dele, chamado A Consciência de Imortalidade. Então, é isso. Quando o Olavo morreu, você sabe quantas missas foram celebradas pela alma do Olavo de Carvalho? Mais de 2.000, né?
nós no Brasil Sem Medo fizemos um site, né? Criamos um site para registrar 2.400 missas. Antigamente, quando algum monarca, algum rei, alguma rainha, ou algum grande bispo da igreja, né, falecia, ele pedia às vezes um testamento que se celebrassem 1.000 missas, mas eram pagas essas missas. Ele deixava consignado em testamento. E Olavo conseguiu o dobro disso, mais do que o dobro disso, sem ter pedido nada. 2.400 missas em sufrágio da alma do Olavo de Carvalho. Quer dizer, isso diz muita coisa sobre o que ele representava para as pessoas. Não era apenas um conselheiro político ou um guru, como dizem, né? Um guru, assim, olha, meu filho está aqui, o Pedro. Ele sempre participa das minhas lives. Né? Tudo bem? Tudo bem. Entende? Era muito mais do que isso. Era muito mais do que isso. Então, eu acredito que a principal missão dele... E ele vai continuar fazendo isso. O Olavo deixou 31 livros publicados, né? 31 livros que já foram publicados, e nós calculamos que ainda haja mais de 50 obras, mais de 50 livros inéditos que serão do Olavo de Carvalho, que serão publicados aí ao longo dos anos. Eu vou dizer com toda certeza que nos próximos 50 anos a gente vai falar de coisas novas do Olavo. Isso sem contar a leitura, os discípulos, assim, os alunos que ele formou, a geração de intelectuais que ele formou, que está produzindo muito, né, que está produzindo belíssimas obras. Então, realmente, é um fenômeno esse homem, é um fenômeno. Tá certo. Eu costumo dizer que ele era uma espécie de universidade de um homem só. Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui do nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.